Agora sim, pessoal, bem-vindos a mais esse encontro. É a parte 2 do nosso vídeo, né, da nossa aula, estudo de caso, enfim, falando sobre Hitler, né, e sobre o movimento nazista. E eu vou dizer para vocês que se você chegou aqui nessa segunda aula de paraquedas, você precisa assistir a primeira. Porque a primeira eu faço um apanhado histórico de toda essa configuração racista, né, produzida pelo conceito nazista. E nessa parte aqui é onde nós vamos fazer mais especificamente a análise facial do Hitler. Então, já peço você para deixar o seu like, se inscreve. Vamos botar uma meta aí de 500 likes nesse vídeo também. O primeiro foi de 500 e espero que você contribua. Então, para começar, pessoal, ainda estou naquele processo de tosse. Então, se por acaso der umas tossidinhas aí, estamos ao vivo, então não repare, faz parte da vida real. Bom, pessoal, para começar aqui, eu falei, né, que dentro das características faciais de Hitler, nós vemos ali também alguns itens, né, algumas métricas que poderiam ser consideradas das ditas raças inferiores, ou seja, do tipo de análise que eles mesmos faziam, que, diga-se de passagem, não é igual à leitura facial fisionômica, como muita gente confunde. Muita gente vai pelos historiadores aí que conhecem só uma parte da história. Muita gente vai por um influenciador bom de oratória aí que fala bonito, né? Mas que na verdade não conhece porque não fez pesquisa aprofundada no assunto, muitas vezes só repete o que um outro falou. Aqui não. Aqui nós vamos, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Se você quer saber mais sobre isso. Então aqui eu quero mostrar para vocês a parte da leitura fisionômica, mas de vez em quando eu vou dar uma agulhadinha também. Tá? Vou dar uma agulhadinha quando eu ver coisas que não condizem com as características das quais eles selecionavam como puras, tá certo? Então, para começar, vamos ver aqui o nariz afilado, o nariz fininho, aqui realmente é uma característica de nobreza, tá, pessoal? Dita por eles de nobres, né? Dentro da concepção deles. Tanto é que essa é uma característica muito encontrada em intelectuais, né, em pessoas finas, sofisticadas, educadas. Então, isso realmente é um fato, tá? Esse nariz dele aqui. Esse nariz assim afilado, né, pontudo, né, bem assim retão, você vai ver também em pessoas curiosas. Já viu aquele ditado? Bota o nariz onde não é chamado, o nariz chega primeiro. Então, daí o motivo de serem pessoas que desejam famas, né? São pessoas de ousadias, são pessoas exigentes e persistentes, mas que, sobretudo, são baita curiosas, né? E buscam visibilidade, elas chegando mesmo, tá? Agora, vamos lá. Deixa eu mostrar um contraponto aqui. O nariz dele, quando eu falo dessa questão de chegando, isso aqui é uma análise isolada no nariz, porque nós vamos ter mais itens aqui que combinam com essa questão de, vamos dizer assim, de desejar a fama, mas numa congruência geral, esse camaradinho aqui, ele não era do carisma, não. Então, apesar de querer saber de tudo, de estar bem informado, né, de querer fama, mas esse é um ponto isolado e eu vou explicar isso por quê, tá? Bom, vamos lá. Outro ponto aqui, você repara as orelhas aqui, olha, elas são baixas. Como é que a gente identifica que são baixas? Porque uma orelha, para ter um tamanho métrico aí dentro, né, das métricas, deveria estar aqui, ó, tá? Dentro desse tamanho aqui. Então, é
a orelha, vamos dizer assim, perfeita, perfeita dentro da harmonia. E outra, ela deveria ser vertical. Então aqui nós já vemos dois problemas. Ela não é nem dentro desse parâmetro, né, de harmonia e ainda é vertical. Ainda não é vertical. São duas questões, mas vamos por parte. A questão da orelha ser baixa, essa é uma característica forte em pessoas de resistência e pessoas assim, que têm dificuldade de obedecer, né? Elas são bem exigentes, né? E são muito resistentes a mudanças, tá? Agora, uma característica dessa orelha baixa aqui, que vai se combinar, aí já começa a entrar naquela congruência que pode caminhar para um sentido negativo, é a obstinação. Então, pessoas obstinadas, assim, o cúmulo da obstinação é como se fosse um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Que aí já é mais uma questão de transtorno e tal. Não estou dizendo que ele tinha isso, tá? Eu estou dizendo que obstinação é quando a pessoa ela acaba pegando ali uma ideia, um conceito e ela fica cega com aquilo na reta dela, tá? Então esse é um sinal de teimosia e assim, por congruência com outras coisas, esse aqui também é um item de menos autoconfiança. Ué, mas Hitler tinha baixa autoconfiança? Eu não conheço muito de história, mas pela leitura facial nós vamos ver algumas outras coisas aqui que combinam, tá? Com essa questão de menos autoconfiança, tá? Agora vamos lá. Voltando aqui ainda na questão de orelha, nós vemos que ela é inclinada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Olha, ela é inclinada. Olha lá, ó. E essa orelha inclinada já é uma agulhadinha que eu quero deixar aqui. Orelha inclinada, uma das métricas delas é a pessoa que tem ações mais instintivas e primitivas. Porque é uma característica, se a gente fosse olhar por ancestralidade, que muitos consideravam, né, como uma de raça inferior. Então, calma aí. Hitler tinha, dentro das suas características, traço de raça inferior. Um deles está na orelha, inclinada. Né? Que, inclusive, agora, tirando dessa questão de etnia e trazendo para a nossa questão de leitura facial, isso aqui mostra a pessoa pessoa de movimento e combativa. Tá? Então, essa é uma questão combativa. E se fosse olhar dentro dessa linha deles aí, meio doida, já seria característica de ancestralidade primitiva. Outro ponto aqui, falei da orelha baixa. Outro ponto aqui, orelha inclinada, falei. Ah, tá, testa recuada, porque às vezes a minha mente vai fluindo mais rápido e acaba que eu vou falando e esqueço de passar aqui. Olha que interessante, pessoal, vamos lá. Se a gente fosse falar de ancestralidade e etnia, poderia ser dito por eles que essa é uma característica de povos com raças né, ditas inferiores, que é quando a testa ela é muito jogada para trás. E aí? Então quer dizer que Hitler ele era considerado de raça inferior? Não? Será que ele foi medido? Então aqui nós já vemos duas questões, tá? E eu estou falando isso dentro do próprio conceito, por exemplo, lombrosiano. Conceito dentro da frenologia, que são dois teóricos aí que analisavam etnicamente essa questão. Aliás, Lombroso analisava etnicamente, tá? Agora, o Francis Gall, né, os seus sucessores, ele já analisava as características
de protuberância, né? Característica de protuberância, reentrância e tudo bem. Mas, desculpa, segundo o segmento nazista, eles distorceram isso, e de tal forma que essa característica aqui, ela é uma característica de classe inferior. Mas vamos lá, tirando agora essa questão de traço de etnia inferior, essa testa recuada, ela fala de imprevisibilidade, ela fala de como se fosse assim, mudança de humor, ela fala de pessoas que são mais práticas, que gostam, né, de... Tem uma teoria que vai falar que, inclusive, que eles gostam de dominar os ouvintes, né? Que pode ser muito inconsequente, né, porque está na região do mental e muitas vezes a ação, ela acaba sendo, vamos dizer assim, ela acaba sofrendo aí, né, enfim, aí tem algumas teorias até envolvendo a morfopsicologia, né, que fala que essa região aqui do córtex pré-frontal, que é a última a se desenvolver, então quando essa parte ela é mais achatada, querendo ou não, isso interfere também na questão da condição do cérebro, enfim, aí começa a entrar alguns assuntos aí que a gente ia demorar muito tempo para falar, mas o ponto principal aqui é entendermos isso, olha, que existe uma tendência a pessoa ser mais inconsequente, principalmente, né, quando a orelha também é inclinada, né? Então isso pela característica da pessoa ser mais voltada para a prática, entende? Então ela é mais daquela de o estímulo aconteceu, ela é de ação. Então quer dizer que isso aí seria raça inferior? Óbvio que não. Mas dentro desse conceito deles, sim. E se fosse dentro desse conceito deles, então mais um ponto aqui que caracteriza que Hitler, ele tinha traços de ancestralidade inferior. Então vamos lá, já temos aqui o segundo ponto da testa. Eu vou até acrescentar logo aqui o terceiro, olha aqui, que está aqui, ó. Você repara, essa região aqui, ó, não, você pode ver, aqui ainda está mais disfarçado, mas nas outras fotos eu vou mostrar para vocês, né, que essa região aqui é chamada de crista supraorbital, né, que fica mais elevado. Na morfopsicologia, essa região aqui é a região da observação. Só que é o seguinte, se você for olhar lá vamos dizer assim, nas raças inferiores, ditas, aí sim, vamos chamar de inferiores porque não evoluíram, mas aqueles lá, os neandertais, as primeiras versões lá do Homo sapiens, então é diferente. Depois de que já aconteceu a evolução, estamos falando aí de milhares de anos para trás, tá certo? Então, eles lá, quando tinham essa região, né, mais destacada da crista supraorbital, isso era um indicativo de superioridade dentro das tribos, tá certo? Então, é como se fosse um sinal de dominância e um mecanismo de defesa, tá? Isso dos humanos lá mais primitivos. Então, aliás, tem mais característica aqui. Então, como para morfopsicologia, é a região da observação. Eles tendem a imprimir mais à vontade, né, no ambiente. E você vê que Hitler, ele realmente era assim, de imprimir à vontade, de querer, não é à toa que era um ditador, né? Individualista, de não gostar de ser contrariado, muitas vezes pode expressar o lado mais bravo, né, e dominante. Então são algumas características aí observadas em quem tem essa região aqui mais elevada. Então são mais concretos, são pessoas mais práticas e são extremos observadores, tá? Porque segundo a morfopsicologia, inclusive, essa região aqui é de observação. Agora, olha, pessoal,
Vocês percebem que não tem nada a ver com essa questão de se tem essas características, então não podem continuar a procriar a espécie. Muito louco isso. Então vocês viram ali, outro ponto aqui, pessoal, interessante, está aqui na têmpora. A têmpora dele, se você reparar, parece que tem uma... Ó, aqui você vê pela sombra, olha como é que é. Ó. É afundada, né? Que dá uma sensação maior de que essa região aqui ainda é maior, mais alta, né? A protuberância é mais exacerbada ainda, né? Devido, inclusive, a essa região ser mais afundada. Então, a região da têmpora afundada, isso fala de fanatismo, de obstinação. Então, isso é claro nos estudos de hoje. Deixa eu ver aqui. Acabei trocando a ordem aqui, mas já eu falo da bochecha. Então, essa região aqui, quanto mais reentrância, mais fanatismo dentro da leitura facial fisionômica nos estudos milenares. Que foram estudos, pessoal, que se você observar, se você tiver a perspicácia de observar, são estudos paralelos, né? E dentro, olha que curioso, dentro do estudo nazista, ainda bem que não existiu nenhuma menção da fisiognomonia propriamente dita, não existe menção do Mianxian, que é a fisiognomonia mais de origem oriental, seja de linhagem chinesa, japonesa, árabe. Você vê que não tem ali essa, vamos dizer, essa ligação. Então, para vocês verem que as análises dos contextos faciais buscavam outras coisas, buscavam ver questões que não condizem com essa estruturação nazista. Então, pessoal, por isso que eu acho muito injusto quando alguém fala de leitura facial associar o estudo, né, da questão comportamental, né, com a questão ancestral no sentido de segregação de espécie. Então, inclusive, uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo, poderia acontecer, né, aliás, deixa eu corrigir aqui. Um daqueles teóricos que eu mencionei estiveram no Brasil, ou melhor, um deles esteve no Brasil e mencionou, eu não vou lembrar qual aqui agora, que o Brasil era um país que não ia dar certo, porque quando ele veio, ele viu escravos, ele viu índios, então era vamos dizer assim, uma região impura. E hoje nós temos o quê? Uma miscigenação tão arraigada de que hoje você não pode dizer que o branco brasileiro, a gente não pode dizer que é uma raça pura. Então, se a gente fosse seguir esses princípios nazistas, poderia pegar assim sei lá, alguma coisa e exterminar o Brasil de ponta a ponta. Então, voltando aqui, pessoal, bochecha chapada agora. Acabou que eu não falei, né? Então, já é outra coisa interessante aqui, que a bochecha chapada, ela já vai expressar bem aí a questão da frieza. Só fazer um panorama aqui nesse slide aqui, que eu acabei focando muito na questão de ancestralidade do próprio Hitler, mas se a gente for trazer para a questão mais dentro da leitura facial, o que nós vemos aqui? Nós vemos impulsividade, nós vemos desejo de destaque, vemos uma pessoa exigente, determinada naquilo que tem para fazer, vemos obstinação, vemos teimosia, obstinação com vontade, vemos frieza, vemos fanatismo, vemos combatividade, vemos individualismo, imprevisibilidade, mudança brusca de humor. Então, tudo isso está aqui, olha, nesse cenário, tá? Se a gente fosse falar hoje das características faciais de Hitler, tá? Tudo isso nós vemos.
Agora, diga-se de passagem, eu costumo repetir reiteradamente aqui. A leitura facial técnica que eu faço, ela não visa dizer quem é ditador, quem não é. Ela não vai dizer quem é matador e quem não é. Ela vai dar uma série de características comportamentais, de temperamento, alguns aspectos de personalidade e caráter também, sim, por que não? Então, juntando tudo isso, a pessoa, se ela seguir para o mal, daí entra a educação, aí entra o tipo de alimentação que ela teve, os tipos de traumas na vida que ela teve, tudo isso pode influenciar nessas características que a face demonstrou e a pessoa vai ter como se fosse assim ferramentas, né? Vai ter ferramentas comportamentais, temperamentais para poder seguir naquela direção que ela pretende. Se for para o mal, ela vai ter um arcabouço ali de elementos para o mal. Se for para o bem, ela vai ter ali muitos elementos para fazer o bem, tá certo? Agora, a leitura por si só, eu tenho muita dificuldade em aceitar quando alguém diz que fulano é assim, é assado, pelas características faciais. Não. Fulano tem todo o contexto favorável para que seja de determinada forma. Já falei das têmporas. Cristo também já falei. Então agora, novamente aqui, pedindo a você, né, pessoal, para apoiar o canal aí, primeiro de tudo dizendo se você está na aula. Então, se estiver presente, bota a mãozinha aí para cima, bota a palminha na aula, nos comentários, ou a mãozinha para cima, ou então escreve presente, ou escreve tô aqui. Com isso você vai ajudar. Outro, se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e, obviamente, não deixa de dar o seu like aí, a nossa meta, né, como já falei, 500 likes aí para nossa meta. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, agora eu quero falar sobre esse sorriso dele. Pessoal, esse sorriso dele nossa, tem coisas desse sorriso que eu não conseguiria explicar com palavras. Ainda, talvez por estudar muito esse assunto, mas tem coisas que ainda moram na minha intuição. Mas são características de sorrisos. Esse aqui até que você ainda vê que existe uma elevação aqui do queixo, né? Que pode mostrar um sorriso como de alguém que está por cima de alguma coisa, de algum momento, de alguma situação. Então pode dar esse tipo de sorriso meio que sarcástico. Agora, esse aqui, eu ainda não saberia dizer. Mas não é, na minha concepção, um sorriso confiável. Esse daqui eu já fecho o assunto. Eu não sou de fechar, mas esse aqui eu já fecharia dizendo isso desse sorriso. Tá? Mas vamos lá, a questão aqui interessante que eu quero mostrar para vocês é aqui dos lábios. Olha como que o lábio é uma linha, literalmente, olha, tanto de superior quanto inferior. Esse de baixo você ainda vê um pouquinho de lábio, mas esse de cima praticamente é uma linha também. Então, pessoal, esse lábio fino, dentro desse contexto aqui, não adianta. A gente já viu aí, a racionalidade é lábio de racionalidade pura, tá? De pessoas que são altamente viventes, né, dentro do âmbito da razão. Por isso, assim, elas não costumam conseguir conectar com a emoção, são literalmente mais frias. E o interessante, pessoal, que geralmente não são duras somente com os outros, elas tendem a ser duras consigo mesmas também. Tá? Então isso aqui fala de complexo de inferioridade também, dentro desse contexto. Lembra, a gente já viu algo sobre isso. Então aqui começa a se confirmar uma congruência, tá? E aí os lábios, quanto mais
finos, além de frieza, ele pode falar também de crueldade. Isso na fisiognomonia árabe, né? Eles falam sobre essa questão de astúcia e que podem ser muito cruéis. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a questão da boca pequena. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu passar aqui o slide. Tá, porque aqui eu acho que dá para mostrar melhor para vocês. Se eu pegar uma linha, né, no canto da íris e esticar, você vê que esse lábio ele ainda ficaria para dentro. Tá? Ele ficaria aqui e ficaria aqui. Você vê que a boquinha dele é pequena. E essa boca pequena, ela já começa a falar de outra questão que surge no cenário, que é a questão sexual. Porque quanto menor a boca, menos energia sexual. Quanto menor a boca. E aqui ainda vai falar de reserva e de introversão. A gente já viu em parâmetros faciais anteriores aqui dele, que também existe congruência para introversão, para ser mais reservado, para ser mais tímido, socializar menos. Tudo isso aqui a gente vê também aqui na boca pequena, né? E por dedução, podemos dizer solidão, né? Mais solitário, isso a gente já viu aqui também. A boca fina e juntando com pequena reforça a questão de frieza, né? E de insensibilidade. A pessoa fica mais insensível, não só quando tem a boca pequena, ela mostra mais, revela mais isso, mas principalmente quando é também com os lábios muito finos, aí para tudo. E também é uma boca que fala de medo e insegurança. Então olha só como é que começa a se configurar aqui. Já falamos de combate, mas também falamos de medo, falamos de insegurança, falamos de reserva, de possível socialização assim, mais restrita. E olha, e é assim que nós configuramos, pessoal. Quando vamos fazer uma leitura, é assim que nós começamos a configurar uma tendência para dar mais certeza naquilo que nós estamos analisando, né? Olha aqui também, ó. O olhinho dele, se você der um zoom aí, você vai ver que são sampacos, né? Que tem aquele branco inferior, né? De um lado a gente tem branco, de um lado e do outro do olho, né? E o harmônico é que embaixo e em cima o branco não apareça. Então, se esse branco está aparecendo embaixo, é o chamado olhar sampaco. Inclusive, na fisiognomonia japonesa, pode ser um sinal de falência múltipla. E tem um teórico que vai chamar de, né, assim, o solzinho, que é como se o olhinho assim, é como se fosse o sol se pondo. E aí ele acaba dizendo que é como literalmente a pessoa pode ser propensa a suicídio dentro dessa configuração toda aqui. Por isso que muitas vezes o sampaco, pessoal, equivocadamente está ligada a uma maldição, né? Onde quem tem esse tipo de olhar vai ter uma morte trágica, ou vai ter uma morte por suicídio, ou vai ter uma morte ruim. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal sobre isso. Inclusive tem vídeo aqui que eu falo só sobre sampaco aqui no canal, e tem um que eu falo sobre sampaco com o Amaral, que é um especialista aí de meio século aí de experiência na área. Então você pode pesquisar aqui no canal que você vai achar. Então, essa questão aqui de olhos assim sampaco, você vai ver que é sinal de estresse, de ansiedade. Também nesse contexto vai falar de teimosia, né, de perturbação interna de forma contínua. Acredito que Hitler é um cara que na sua individualidade não devia ter paz, né? É uma característica de depressão iminente. A gente viu isso até no caso do Santos Dumont. Também tem análise dele aqui. Se você quiser, depois você pesquisa aí, tá? E lembra que eu falei dessa questão sexual? Pois bem, ainda tem aqui, deixa eu ver se eu falo agora aqui, né? Ah, tá, deixa eu falar aqui primeiro, já vamos voltar nessa questão sexual aí.
A linha do general, pessoal, é essa aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Essa linha é uma marca de combatividade também, tá? Então, as pessoas que têm essa linha, elas costumam a querer dominar no ambiente que ela está, né? Eu costumo falar que ela imprime a vontade no ambiente. Também tem a linha da birra, que é essa aqui, olha. O João Oliveira, né? Daquele livro Saiba Quem Está à Sua Frente, ele usa um termo, a linha do amuo, né? Que é a pessoa que conserva mágoa, que retém, né, tristeza ou coisa parecida, acaba ficando com essa linha aqui. E pessoas que são de birra, muita birra também acaba, né, porque estimula essa musculatura aqui, e aí cria uma bola aqui, e aí acaba marcando aqui essa linha chamada mentolabial. Vamos ver outro ponto aqui? Tá, a comissura labial dele, você percebe que ela é predominantemente descendente. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Não só nessas daqui, mas em várias. Então, isso fala de insatisfação, pessoas que têm a tendência a reclamar, pessoas com dificuldade de rir também têm essa característica, né? Preferem mais o aspecto de sério, mau humor, pessoas de muitos lamentos ficam assim, pessoas de birra, confirmando com essa linha anteriormente que eu mostrei, pessoas que podem ser obstinadas com mania de perseguição, né, de que sempre estão, tipo paranoia, né, ela pode ser assim também, porque sempre tem alguém que está falando mal dela, está perseguindo ela, sempre estão fazendo alguma coisa contra ela na cabeça dela, né, e aqui também confirma que o sujeito, quando ele é mais tímido, né, solitário, mais retraído, ele também pode ter essa comissura assim. Então, olha quantas coisas aí que vão começando a confirmar, né, vão começando a se montar nessa leitura aí do Hitler. E o bigode dele de escovinha. Lembra que eu falei na questão sexual? Então, tem biógrafo dele que já mencionou essa questão que na Primeira Guerra, ele também participou na Primeira Guerra, né? Ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, mas na Primeira ele participou e, segundo registros, ele sofreu algum tipo de mutilação que não fica muito certa, muito claro, no testículo, né? E até chega a se cogitar a ideia de que ele tinha problemas na relação sexual, ou alguma coisa tipo alguma questão sexual. Mas o interessante aqui, pessoal, é que tem alguns teóricos da fisiognomonia, inclusive tem um amigo meu, né, ele não gosta que fale dele, então eu não vou falar, mas eu conversando com ele sobre esse bigode, ele começou a me esclarecer algumas coisas que eu achei muito interessante, né? E aí, primeiro ele faz essa abordagem, diz que o bigode de escovinha, né, o bigode de escova, como ficou conhecido, está ligado à pessoa tentar esconder características da sexualidade, como impotência, ejaculação precoce, alguma questão de natureza sexual. E aí na minha cabeça me veio um personagem, né, de Charlie Chaplin. E aí, mais uma vez, ele me mandou uma imagem mostrando, né, algumas questões envolvendo conflitos sexuais também de Charlie Chaplin, né, inclusive com suposto, né, problemas de nível sexual, de relacionamento no casamento, de possíveis traumas dentro desse contexto. Eu falei, gente, que interessante. Não estou querendo dizer que ele tem problema de ordem sexual por causa do bigode ser assim, ou porque o outro também tem um bigode assim, é de natureza, né, tem algum problema de natureza sexual. Mas eu achei muito curioso, né, essa história toda, e fez um sentido interessante, bem curioso, né? Mas, na verdade, também esse tipo de bigode, ele, em um dado momento aí da história, ele
ele foi utilizado, né? Inclusive outros, né, proeminentes aí do tempo, né, utilizaram bigodes assim, outros de menos importância política ou social, mas utilizaram. Nós vemos também no cinema também, né, outros personagens, se não me falha a memória, o Gordo e o Magro. Eu acho que o Gordo, não sei se foram esses personagens, mas teve personagem que já utilizou também o bigode assim. Bom, pessoal, então aqui a gente conclui, né? Faz com esse levantamento aí. Espero que você tenha gostado. E passo aqui para mostrar a vocês produto novo aí, olha, Manual Prático de Leitura e Interpretação dos Cabelos. Tem base aí tanto em leitura facial fisionômica quanto em comunicação não verbal. Então é um material indispensável para quem trabalha aí, né, com consultoria de imagem, estilo, visagistas, cabeleireiro, porque esse material aqui mostra as impressões que os tipos de cabelos transmitem, né? Os cortes de cabelo, a coloração. Então é um ótimo material, uma ótima ferramenta para agregar nas análises das suas clientes, dos seus clientes, principalmente se você trabalha aí com imagem, né? Se você trabalha aí com estética, acredito que vai ser um material muito sólido aí para agregar para vocês. E também se você trabalha com leitura facial fisionômica, se você trabalha com análise corporal, com certeza é um elemento a mais para comprovar, ou melhor, para agregar e confirmar os itens das suas análises. Porque como vocês sabem, eu trabalho com congruência, com contexto. Eu não verifico, sei lá, uma boca X e a partir dali eu digo a vida da pessoa. Isso não existe, tá, pessoal? E se existe, eu desconheço. O que existe é uma série de elementos faciais que vão traduzir uma resposta neurofisiológica que podem indicar ali um caminho comportamental para aquele cliente. E a leitura dos cabelos tem a ver com gostos inconscientes. Então, aquilo que a pessoa gosta, ela vai se traduzir na sua imagem. Por isso que a imagem capilar, pode dizer muito sobre a vida da pessoa, tá certo? E também aí o análise de rosto, que é um curso que já, nossa, é um dos mais famosos que eu tenho, centenas de alunos, é um conteúdo altamente validado e está com um preço aí promocional. Ele, se a gente for olhar desde a época da sua composição, ele está praticamente aí com a metade do valor do preço, tá? Então vale muito a pena. Quem não pode entrar aí no Clube da Face, né, não pode investir, esse é um excelente material de entrada e depois que você estiver lá dentro, você consegue fazer o upgrade para o Clube da Face, descontando aí praticamente o valor de 100% desse curso aqui. Então é só vantagens e mais vantagens. Pessoal, então é isso, valeu, beijo grande, não esquece de se inscrever, de deixar um comentário aí o que você achou e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu, beijo, tchau, tchau, fui!